Bom dia, alunos, novamente o nosso curso aqui sobre o ES55, Técnicas de Sobrevivência Pessoal, Proficiência em Embarcações de Sobrevivência e Salvamento no Mar. Vou falar agora sobre a faina de abandono. Tabela de porte de emergência, que é a tabela mestra, chamada tabela destinada a orientar os passageiros e tripulantes. Detalhes a serem seguidos na faina de emergência, na situação de incêndio, colisão, etc. e abandono. A regra 8 da página 302 do SOLAS fala sobre tabela de porte e instrução de emergência. Esta regra se aplica a todos os navios. O item 2. Deverão ser fornecidas para cada pessoa a bordo instruções para cada pessoa a bordo, instruções claras para serem seguidas em caso de uma emergência. No caso do navio de passageiros, essas instruções deverão ser elaboradas no idioma ou idiomas exigidos pelo estado da bandeira do navio e na língua inglesa. O item 3. Tabela de postes e instruções de emergência em acordo com as prescrições da regra 37 do SOLAS. Deverão ser exibidos em locais conspícuos por todo o navio, incluindo passadiço, camarim de máquinas, espaços habitados da tripulação, espaços habitáveis da tripulação. O item 4. Deverão ser afixadas ilustrações e instruções nos idiomas apropriados nos camarotes dos passageiros e expostas de modo visível nos postos de reunião e outros compartimentos destinados aos passageiros, indicando seus postos de reunião, as ações essenciais que deverão ser realizadas em uma emergência e a maneira de vestir os coletes de salva-vida. Essa regra do SOLAS trata aí sobre a utilização da tabela mestra e que tem que haver um treinamento, com tripulação a bordo, até inclusive junto com os passageiros ou o pessoal de oficina embarcado. O pessoal de oficina embarcado, técnicos de oficina embarcado no navio, eles são considerados como se fosse passageiro, apesar de na lista de tripulante lá, que é enviada para a capitã dos portos, a lista de técnicos embarcados é separada da lista de passageiros, da lista de tripulante do navio. Então vai uma lista de tripulante para a capitania e vai de uma lista de técnicos ou passageiros, embarcado no navio, para ser liberado pela capitã dos portos para continuar a viagem, fazer a viagem com o navio, Então, essas tabelas de instruções da emergência, que é a tabela mestra, ela trata da situação de emergência de combate a incêndio e abandono, a tabela mestra. Ela não fala da função de cada tripulante com relação às outras situações de emergência que existem, no caso do trabalho marítimo em si. Todas as situações de emergência, como homem ao mar, explosão, implosão, encalhe, abarroamento, certo? A situação de falta de governo, a navegação e etc, Toda essa situação de emergência, ela não trata a tabela mestra individualmente, no caso, só o posto de incêndio, relação a combate a incêndio, que é essa situação de emergência e abandono. Então lá na tabela tem lá os sinais de porte de emergência, sinais gerais para porte de emergência, sinais para porte de emergência na parte 1, na área 1 e na área 2. Na área 1 é no convés principal, paiol do mestre, tudo, castelo de proa e popa. E a área 2, lá na tabela mestra, então o sinal para porte de emergência na área 2, na superestrutura, praça de máquina e casa de bomba, no caso do navio petroleiro. Então, também que elas têm que estar em local devidamente visualizada para que todos os tripulantes, inclusive os passageiros de bordo do navio mercante, navio de passageiro também é um navio mercante, só que ele tem aquela determinada situação dele, que ele é navio para transportar passageiro.
Mas tem navio também que carrega carga e passageiro. Aqueles ferry-boats também carrega carro, carrega fardo de outras coisas, que tem guindaste lá para colocar cargas e outros tipos de carga no navio, e além de levar passageiro também. E tem navio que é específico só para passageiro. Então o navio de passageiro eles têm que ter dentro do navio, nas partes, os salões, tudo, informações sobre a tabela mestra e a tabela de posto, né, em todos os locais visíveis, nos convésios todos do navio, superestrutura, no passadiço até embaixo, até CCM, a tabela de posto de emergência, inclusive nos salões. E tem que ter instruções, né, prevista na regra 37 do SOLAS, que tem que estar nos espaços habitáveis da tripulação, quer dizer, nos camarotes. Não que a tabela mestra esteja lá, mas vai ter instruções para cada camarote sobre a função de cada tripulante, inclusive de passageiro. Então, nos camarotes de passageiro tem lá a função, como é que se coloca a cola de salva-vida, né, no caso de abandono, tem um quadro lá, informa isso no camarote dos passageiros. Também tem um camarote, ou tem um quadro com uma parte da tabela mestra que fala o que é que deve fazer o passageiro na hora da faina de incêndio, da situação de emergência, né? Tanto de incêndio, um incêndio como abandono, que trata da tabela mestra, também qualquer outra situação de emergência, para onde o passageiro tem que se dirigir, com quem ele tem que se dirigir. Ele não vai sair só do camarote, onde ele estiver, e ir lá para o local de encontro, e ele tem que estar junto com os outros passageiros, por conta própria. Tem um tripulante na tabela mestra, ou vários tripulantes, dependendo do número de passageiros que tem a bordo do navio, para orientar o passageiro e onde ele tem que ser levado para fazer a reunião, né, junto com os outros passageiros, né, e todos eles munidos de colete de salva-vida, né. Já no navio mercante, navio carga geral, navio comum, esses passageiros que são os técnicos embarcados, até parentes de tripulante que esteja viajando, tem um tripulante na tabela mestra que ele vai pegar essa pessoa no local onde ela esteja e vai levar para o passadiço. Então, no navio carga geral, no navio comum da marinha mercante de comércio, eles são levados para o passadiço. Os passageiros vão ficar sob a ordem do comandante. Então, tem um tripulante do navio na tabela mestra, do navio da marinha mercante comum, que ele vai pegar, geralmente é um taifeiro, é um marinheiro de convés, ou até mesmo um auxiliar de saúde. Vai depender se o comandante indicou aquela pessoa para ser o responsável pelos passageiros e colocou na tabela mestra lá essa função dele. Mas na tabela mestra tem essa função, que o tripulante pega os passageiros nos seus camarotes ou salão, onde eles estiverem, e vão levar eles até o passadiço e colocar eles num ponto de encontro, ponto de reunião no passadiço. Eu, quando estava embarcado no navio que era encarregado de segurança e salvatagem, então eu desenhei no convés principal do navio os pontos de reunião da tripulação em caso de combate a incêndio e abandono, né? Combate a incêndio eu botei o posto 1, né, área 1, no convés principal para o bombordo, perto da superestrutura. E a área 12 eu coloquei na popa, para reunião caso de combate a incêndio. Na tripulação do bote, ou da balsa inflável ou da baleeira, convés das baleiras do lado de Boreste, eu desenhei no chão também e coloquei com fita preta e amarela, aquelas fitas de marcação preta e amarela, e botei e desenhei lá, também pintei ponto de reunião número 1, Boreste, baleira de Boreste, ponto de reunião número 2, baleira de bombordo. Então no navio tudo tinha marcação. Aí lá no passadiço eu também botei no chão ponto de reunião de passageiro. Eu botei no passadiço lá, porque não tinha. A maioria dos navios não tem esse ponto de reunião dos passageiros. Todo mundo sabe que no navio mercante o passageiro tem que passar disso para ficar sob a ordem do comandante. Mas não tem desenhado no piso, né, do convés do passadiço, lá dentro do camarim de carta. Eu coloquei pelo lado de bombordo, que era melhor, que tinha mais espaço. Eu desenhei no chão lá um quadrado, aí botei lá, pintei lá ponto de reunião de técnicos ou passageiros. Coloquei no chão lá. Então o navio estava bem demarcado com relação a essa parte de poste de reunião, né?
evitar. E também no camarote da tripulação, né, no caso de navio de passageiro também, do camarote dos passageiros, tem um quadro, como vestiu o colete salva-vida. Apesar de ter um quadro também nos salões de reunião, salão de estado da tripulação, esses quadros de situação de emergência tem vários, em vários convésios, e também principalmente nos pontos de encontro, que a pessoa vai lá fazer um lazer, ver uma televisão, ou no salão de refeitório, um quadro com como se coloca o colete salva-vida, como combater incêndio, as instruções que o passageiro tem que fazer, tem que ir, tem que aguardar, o tripulante pega ele para levar ele lá para o ponto de reunião e etc. E qual a baleira que ele tem que ir, no caso, em relação a ele sair do passadiço e ir lá para a baleira número 1, número 2, que vai determinar o comandante do navio. Então isso aqui que trata essa regra 37, né, do SOLAS, e essa regra 8 aqui. Então eu não botei nenhum link aqui da regra 8 do SOLAS. Nessa aula aqui eu não botei nenhum link aqui para me clicar aqui, ó. Se eu clicar vai passar por outro slide. Eu não botei no link porque a própria regra 8 já é tudo isso que está aqui. Na página 312, eu coloquei o número da página, que é para você fazer uma visão lá, fazer uma visualização lá, o aluno procurar a regra 8 do SOLAS e ver na página 312 do SOLAS e ver essa regra aqui, está sendo explanada nesse momento aqui. A mesma coisa aqui nessa regra 37 também, que é essa mesma que está sendo citada aqui, dentro da regra 8, né? As instruções relativas à tabela de posto e situação de emergência, na página 332. Eu não coloquei também aqui o link para buscar a página 332 do SOLAS, mas lá no diretório, que eu falo toda vez aí, da OEAD, logo no início tem um diretório que tem essa convenção SOLAS lá, tem como material para ser pesquisado, material de ensino. O item 1, a tabela de posto deverá especificar os detalhes do alarme geral de emergência e do sistema de alto-falantes prescritos na seção 7.2 do Código, e também as ações a serem realizadas pela tripulação e pelos passageiros quando soar esse alarme. A tabela de posto deverá especificar também como será dada a ordem de abandono ao navio. Também está escrito lá na tabela de posto de emergência, lá na tabela mestra, qual é a especificação, a ordem que vai ser dada para dar abandono ao navio. E essa ordem é dada pelo comandante do navio, né? Qualquer ordem de abandono ao navio é só com o comandante do navio. O item 2 fala cada navio de passageiro deverá ter procedimento estabelecido para a localização e o resgate de passageiros presos em seus camarotes. E tem um tripulante, como eu falei, na tabela mestra, que vai resgatar os passageiros no seu camarote e levar lá para o ponto de encontro, que é no passadiço. Isso no navio carga geral. Agora, no navio de passageiro mesmo, desses que viajam aí para fazer turnê, navio de passageiro com mais de 5.000 passageiros, 6.000, 10.000 passageiros, sei lá. Então, eles têm um salão próprio lá, um salão próprio para isso, para esse ponto de encontro. E não vai todo mundo, a pessoa colocar 2.000 pessoas dentro do passadiço, não vai ter como, né? Não vai ter espaço. Então, tem um salão já próprio para fazer a reunião de todo esse pessoal aí. Tem 2 salões nesses navios de passageiro, né? Que é dividido o pessoal de um lado e do bordo e do outro, né? Cada um num bordo, né? Dependendo do tipo de navio, né? Então tem um salão para um ponto de encontro de reunião dos passageiros, com a indicação daquela pessoa que eu falei, do tripulante, que é indicado para poder pegar esse pessoal e levar todo mundo lá para o salão, todos munidos de colete salva-vida, já vestido com colete salva-vida. Se não souber botar o colete salva-vida, leva para o salão, aí vai ser dada a instrução na hora lá, e muito rápido, para poder a pessoa. Mas acredito que todos os treinamentos são feitos com os passageiros, mostrando para eles como é que se bota o colete salva-vida, né? A tabela de posto deverá indicar as tarefas designadas aos diversos membros da tripulação, inclusive fechamento da porta-estanques, porta de incêndio, válvulas, embornais, portinholas, gaiuta, vigia e outras aberturas semelhantes existentes no navio. O item 2, equipamento das embarcações de sobrevivência e outros equipamentos salva-vida.
Item 3. Preparação e lançamento da embarcação de sobrevivência. Item 4. Preparativos gerais e outros equipamentos salva-vida. Quer dizer, não vai ter instruções disso aqui lá na tabela de porte de emergência. Essas instruções aqui, elas vão estar na tabela de porte de emergência na função de cada tripulante. Vamos supor, maneira de convés. A. Fechamento da porta estanque, porta de incêndio, válvulas embornagens, portinóis, gaiota, vigias e outras aberturas semelhantes existentes no navio. Certo? Então, um faz isso aqui, ou dois faz isso, maneira de convés A ou B, ou marinheiro de máquina A, marinheiro de convés A. Cada um faz na sua baleeira, borete, na baleeira de bombordo. Está escrito na tabela mestra. Então, isso aqui faz parte da tabela mestra. Mas essa parte de equipamento de embarcação de sobrevivência, outro equipamento, não fala na tabela mestra lá. Mas só indica que cada tripulante tem que levar determinado equipamento para a baleeira. Por exemplo, o EPIRB, o transponder, que é um equipamento de embarcação de sobrevivência, né? Não que ela esteja lá na balsa, ou na balsa inflável, ou na baleeira. Vai estar no passadiço, o EPIRB e o transponder. Aí o tripulante é responsável, que está na tabela mestra, ele vai pegar no passadiço que fica lá no suporte, no passadiço. O EPIRB fica fora da asa do passadiço, né? Na asa do passadiço por bombordo, boreste, bombordo, no convés do passadiço, preso no seu suporte lá hidrostático, né? Então o tripulante tira esse EPIRB e leva para a baleeira, com ordem do comandante, né? Quando tocar a porta de abandono, o tripulante responsável, que está na tabela mestra, vai lá, pega o equipamento que é EPIRB. Agora, outro tripulante pega o transponder de boreste e leva para a baleeira de boreste número 1. Outro tripulante na tabela mestra pega o transponder de bombordo, na asa do passadiço, que está no suporte, e leva para a baleeira número 2. Então é assim. A preparação do lançamento da embarcação sobrevivência, cada um tem a sua função também. Cada tripulante do navio, de acordo com a tabela mestra, tem uma função. Tem uns que desatarracha atarracha os bujões nas baleiras. Tem outro que abre as portinholas. Tem outro que vai acionar o motor. Tem outro que vai liberar as trapas, né, de contrabalanço da baleeira. Tem outro que vai retirar o pino de segurança do turco. Tem outro que vai ficar no freio da baleeira, lá para arriar a baleeira. Tem outro que vai tirar só a balastrada do convés de lançamento das balsas ou das baleiras. Então, cada um tem sua função lá. E tem o comandante, que é o comandante geral da FAI, né, que fica o 01 lá. Então, tudo isso trata aqui a regra 37 do SOLAS. Instrução relativa à tabela de porte e situação de emergência. Reunião de passageiro, porto de reunião. Eu falei que em navio de passageiro comum, esses que levam muitas pessoas, eles têm um salão próprio para isso. Utilização dos equipamentos de comunicações. Durante os treinamentos de abandono do navio e de combate a incêndio, são feitos treinamentos com os equipamentos VHF portátil de bordo. Não são feitos treinamentos utilizando os equipamentos de segurança e salvatagem, o VHF portátil, situação de emergência, que eles ficam presos na antepara no passadiço lá, no seu suporte, às vezes carregando. Então eles são usados em situação de emergência. Eles são de cor laranja, ficam na antepara, no camarim de carta, na antepara, ou então vai depender do navio. Tem uns que ficam no camarim do timoneiro, tem outros que ficam no camarim de cartas, preso na antepara, já pronto para uso. Mas só na situação de emergência real. Ele não pode ser usado para treinamento. Então existe muito VHF portátil a bordo, que são usados para manobra. Então esses VHF portátil pequeno, que são utilizados lá para fazer treinamento, no caso de abandono, incêndio ou qualquer outra situação de emergência. Composição das equipes de combate a incêndio. Então, durante o treinamento lá de combate a incêndio, então, são feitas as equipes de acordo com os treinamentos imediatos, que é o encarregado da FAI, né, de combate a incêndio. Apesar de o segundo oficial de náutica, é o encarregado de equipamento de salvatagem, não é ele que determina as equipes de combate a incêndio, é o imediato do navio, é ele que é responsável. É o chefe, ele no convés, que divide a composição das equipes de combate a incêndio, e na máquina é o chefe de máquina, que divide o pessoal da equipe de combate a incêndio. Mas tem que ver que existe dentro da tabela mestra a função de cada tripulante, tanto quando o FAFAI for combate a incêndio na máquina,
com o fogo combate incêndio no convés ou superestrutura. Então cada um tem sua função, mesmo assim o imediato já sabe lá, ele já divide a equipe, né? Quem é que tem que fazer as coisas lá de acordo com o que está escrito na tabela mestra. Né? Porque durante a reunião, lá no posto de reunião, a gente divide o pessoal, né? Tudo certinho, cada um com sua escola de salva-vida, e nós vamos fazer pergunta para cada tripulante da função dele, né? Qual é a função dele, de acordo com a tabela mestra que ele tem que fazer naquela hora. E às vezes a gente manda o cara fazer, manda o tripulante fazer, executar a tarefa, né? Não é só dizer, relatar, fazer a relatação do que ele sabe com relação à função dele, mas ele vai fazer também na hora lá. Se for precisar arriar a baleira na água com o navio fundeado, numa situação de treinamento de abandono com arreamento das baleiras, então o tripulante ele vai dizer qual é a função dele e vai ajudar no arreamento da baleira também. Se ele for responsável pela trapa, ele vai lá tirar a trapa. Vai dizer por que a trapa está lá, para que serve a trapa, como é que ela é tirada, tudo, explicar para todo mundo lá, e depois ele vai executar a tarefa. Ele vai executar a tarefa, assim que a gente faz o treinamento lá. As tarefas especiais relativas à utilização do equipamento de instalação de combate a incêndio, no item 8. No item 4, a tabela de poste deverá especificar quais oficiais designados para assegurar que os equipamentos salva-vidas de combate a incêndio sejam mantidos em boas condições e prontos para utilização imediata. Quer dizer, dentro dessa regra também está a função do segundo ON e do segundo OM, segundo oficial de náutica e segundo oficial de máquina. E cada um toma conta dos postos de incêndio, do convés, é o 2ON, da superestrutura 2ON na parte externa e interna, e o convés, painel do mestre e polpa, é o 2ON, e na parte interna do navio, na praça de máquina, que toma conta é o segundo oficial de máquina. Todos os postos de incêndio, equipamento de combate a incêndio e salvatagem que tem na praça de máquina, o responsável é o 2ON, porque ele ganha prolabore para isso, ele ganha uma gratificação de função para isso. E no convés, superestrutura, toda a parte externa do navio e a parte interna do navio na parte da superestrutura, os convés, menos na praça de máquina, e na casa de bomba também é o segundo oficial de náutica. Então ele é responsável pelas boas condições e pronto para a utilização imediata dos equipamentos de combate a incêndio, a manutenção. Item 5. A tabela de poste deverá especificar o substituto das pessoas-chave que possam vir a ficar inválidas, levando em consideração que diferentes situações de emergência podem exigir ações diferentes. Quer dizer, a tabela mestra, além de ela dizer, mostrar cada tripulante, né? Por exemplo, na minha tabela de poste de emergência lá no navio, eu colocava o nome, porque eu coloquei ela num quadro, né? Ela pode ser um adesivo, ela pode ser adesivada. Adesivada é adesivada na tepara. Aí você pega aquelas canetas que escreve em computador, em CD, aquelas canetas bico fino, mas ela pode ser apagada com álcool. Aí eu botava o nome de cada tripulante, o nome de cada tripulante na tabela mestra, na função de incêndio e abandono. Botava no comandante, o nome do comandante, eu, 2ON, meu nome, Edson, tudo na tabela mestra. Então todas as tabelas mestras do navio, do passadiço até a CCM lá embaixo, o que tem no navio, eu fazia isso em todas. Todas as tabelas eu fazia isso aí. Dava trabalho, mas acontece que o negócio ficava bem organizado. Então, um cara tripulante que fosse fazer um exercício lá na máquina de combate a incêndio, na máquina, ele ia lá na tabela mestra e ver o nome dele lá e a função dele. Porque eu perguntava para ele qual era a função dele. Se ele não soubesse, eu mandava ele lá na tabela mestra ver. Então, olha, vai lá na tabela mestra lá e ver qual é a sua função lá. Então, fazia isso, entendeu? Então, é muito bom isso que a gente faz com relação a essa parte aí do combate a incêndio. Então também tem na tabela mestra a função de cada tripulante, também que vai ficar no lugar do outro, caso ele venha a ficar inválido. De repente acontece alguma coisa durante o abandono, um incêndio, depois do incêndio vem um abandono, e o cara se queimou, alguma coisa desse tipo no combate a incêndio, vai ter que abandonar o navio. Então tem um substituto para ele na função de abandono, caso ele fique com situação de invalidez, vai ser colocado como pessoa primeiros socorros, né? Então vai ter
vai ter que colocar outra pessoa no lugar dele. Então na tabela mestra já tem essa função lá. Por exemplo, o primeiro OM, quem substitui o primeiro OM é o 2 OM, na função que ele faz. Então está tudo já especificado na tabela mestra lá. A tabela de poste deverá indicar as tarefas designadas aos diversos membros da tripulação, com relação aos passageiros, em caso de emergência. Essas tarefas deverão incluir avisar os passageiros, verificar se estão com a vestimenta adequada e se vestiram corretamente seus coletes de salva-vida, reunir os passageiros em ponto de reunião. Como eu digo, lá nessa regra 37 fala aqui qual é o tripulante que tem a função de levar os passageiros, avisar o passageiro e verificar se eles estão adequadamente vestidos com seus coletes de salva-vida e a roupa que eles estão utilizando é adequada para abandonar o navio, né? E também reunir eles no posto de reunião, dizendo no navio cargueiro normal, navio mercante normal, é lá no passadiço. No navio de passageiro é nos salões de reunião dos passageiros, é nos salões de reunião de passageiro, no navio de passageiro, esses transatlânticos aí. Manter a ordem nos corredores e nas escadas e controlar de maneira geral o movimento dos passageiros. Assegurar que seja levado para a embarcação de sobrevivência uma provisão de cobertores. A tabela de poste deverá ser preparada antes do navio suspender. Após haver sido preparada, se houver qualquer mudança na tripulação que exige uma alteração da tabela, o comandante deverá fazer uma revisão na tabela dos postos e preparar uma nova. O modelo da tabela dos postos utilizado no navio de passageiro deve ser aprovado. Então, essa regra do SOLAS já é aprovada porque o próprio SOLAS, a Comissão Internacional, já foi aprovada pela legislação brasileira, porque a Organização Marítima Internacional faz parte o SOLAS faz parte da IMO. Como o Brasil faz parte da IMO, automaticamente, tudo que se encontra na IMO, tudo quanto é convenção, tudo quanto é regras que tem na IMO, certo? Através das convenções, são impostas também no governo brasileiro. Então a Capitania dos Portos, já através da Norman e outro regulamento da Capitania, já sabe que tem que cobrar essa parte aqui da tripulação dos navios, tanto de passageiro, navio mercante comum, como navio fluvial, embarcações de recreio. Eles vão lá e cobram mesmo lá, como se fosse um Detran mesmo, cobrando tudo lá. E se a pessoa não estiver preparada lá com os equipamentos normal, todo ok, treinamento, tudo, o navio não estiver preparado, vai pegar multa e vai ficar preso no porto. Então tudo isso aí é responsabilidade de tripulação, responsabilidade do comandante do navio e responsabilidade da empresa. Então aqui temos uma tabela mestra, né, que eu uso lá na Transpetro, que eu usava lá, eu botei aqui. Ela está desse tamanho aí, mas eu vou passar para vocês isso aí. Tem lá no diretório, essa tabela mestra lá, tem lá no diretório lá como um objeto de pesquisa no diretório lá de material. Então aqui está a tabela de porte de emergência para ser vistoriada pelos alunos, para ser verificada pelos alunos, né? Tem aqui o SGF da Transpetro, que é o sistema de gestão da Fronap. Aqui o símbolo logotipo da Petrobras Transpetro. Tabela mestra lá da Master List aqui em inglês, né? Nome do navio, prefixo, tabela de porte de emergência, tabela mestra, tabela destinada a orientar os passageiros e tripulantes, detalhes a serem seguidos na fase de emergência, incêndio, colisão e etc. Incêndio e abandono, né? Então tá aqui. Então aqui está dizendo as instruções gerais. O alarme geral para porte de emergência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 curto e um longo. 7 apito curto e um longo. Apito do navio, ou 7 badaladas de sino curta e um longo. 7 badaladas de sino curta e um longo. Que a bordo do navio, ainda tem navio que eu viajei aí, que tem aquele sino, fica na asa do passadiço pendurado lá, que era para marcar as horas, né, do quarto de serviço de navegação. Mas também serve para ser para badalar ele com relação ao alarme de poste para situação de emergência. Então isso aqui é o alarme geral para tudo quanto é situação de emergência. Alarme geral para tudo quanto é situação de emergência. Então, 7 curto e um longo, tá aqui, ó. A sinalização: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 um longo. Então aqui está dizendo a mesma coisa: 7 curto e um longo. Alarme geral ou apito do navio. Aí o tripulante que vai para o passadiço pega o colete e vai para o passadiço. O tripulante passageiro que vai pega o tripulante da máquina pega o coisa e vai para a praça de máquina. O tripulante da máquina, o colete salva-vida.
E aqui o passageiro usa o colete salva-vida e vai para o ponto de reunião no passadiço. Então está tudo especificado aqui, que a gente vai ver em detalhes isso aqui. Então aqui é alarme para situação de abandono, aqui é alarme geral para porta de emergência, certo? E alarme geral para porta de abandono. Certo? Aqui dentro do alarme geral de porta de emergência, aí vai tocar um curto e um longo, e dois curtos e um longo, que é o setor 1 e o setor 2 do combate a incêndio. Está escrito por aqui assim, depois eu mostro. E aqui, a tabela mestra da Transpetro é toda colorida, você vê aqui, né? Vê aqui a parte vermelha, a parte de combate a incêndio, e a parte verde, a parte de abandono. Aí tem aqui, quando tocar o alarme de porta de abandono, que é um alarme geral intermitente, quer dizer, a campanha de alarme geral vai tocar direto, ou o apito do navio vai ficar tocando direto até o navio para o fundo. O navio vai para o fundo com o alarme com o apito tocando, e com o alarme de incêndio tocando também, o alarme de badalo lá, que fica lá nos corredores, o vermelho. Então aqui está escrito que é um apito intermitente. Aí a tripulação pega aqui o colete, vai para o ponto de reunião, baleira número 1. Outra tripulação pega o colete, vai para o ponto de reunião, baleira número 2. Aqui está escrito tudo, baleira número 1, baleira número 2. Então aqui tem as equipes, a situação de emergência do navio, a equipe do passadiço, equipe da praça de máquina, equipe de ação do combate a incêndio. E aqui vai mostrar de um por um as equipes que eu vou mostrar para vocês. O que eu estou mostrando aqui em cima, eu vou mostrar aqui. Desde aqui, eu tirei pedaço por pedaço daqui para ir mostrando cada aluno essa situação de tabela mestra. Então aqui tabela mestra, ó, nome do navio, tá lá. Então isso aqui é um adesivo que eu coloquei dentro de um quadro de vidro, e para mim poder pintar com a caneta, que eu escrevi o nome do navio com a caneta que escreve em CD aqui, no próprio vidro. Depois eu tirava com álcool, se mudasse alguma coisa. Aqui o prefixo internacional do navio, orientações gerais. O pessoal de serviço de quarto no momento de emergência aguarda a rendição em seu poste antes de se dirigir ao ponto de reunião para emergência. O oficial de náutica de serviço anuncia o local e a natureza da emergência através do sistema de difusão sonora, que é o amplidão do navio ou boca de ferro, né? A ordem de abandonar o navio deve ser dada verbalmente pelo comandante, através do sistema de difusão sonora VHF ou pessoalmente. Extralotação, qualquer tripulante extralotação, incluindo praticantes e estagiários, quer dizer, os praticantes e estagiários que estão a bordo do navio são extra-tripulantes, extralotação. Passageiro é uma coisa, extralotação é outra, tripulação é outra. Então na tabela mestra tem a função de cada tripulante e a função dos extras também aqui na tabela mestra de passageiro. Tem lá na tabela mestra que vocês vão ver aí. Alarme geral para porta de emergência. Esse alarme geral para porta de emergência aqui, que está em vermelho, é a parte do combate a incêndio. Então, alarme geral para qualquer porta de emergência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um longo. 7 ou mais sinais sonoros curtos, seguido de um longo, apito do navio ou campanha de alarme geral. Seguido de um longo, apito do navio ou campanha de alarme geral. A equipe do passadiço, que está aqui, que é essa azul clara, certo? Vai pegar o colete de salva-vida, vai vestir e se dirigir ao passadiço, certo? A equipe da praça de máquina vai vestir o colete de salva-vida e ir para a praça de máquina. E aí os passageiros vão vestir o colete de salva-vida, certo? E vão ser orientados por um tripulante do navio de acordo com a tabela mestra a se dirigir ao ponto de reunião que está no passadiço. Isso do navio mercante. Se for um navio de passageiro comum, transatlântico, eles vão para o ponto de reunião de passageiros, para lá que são levados eles. Então aqui estão falando a equipe do passadiço, praça de máquina e passageiros. Aqui no caso de combate a incêndio, porta de emergência. Equipe de ação pega o colete e vai para o ponto de reunião para a situação de emergência. Equipe de apoio e primeiros socorros bota o colete de acordo com a tabela mestra aqui e vai para o ponto de reunião de emergência. Os passageiros devem se dirigir ao ponto de reunião de passageiros no passadiço, com o colete salva-vida já vestidos. Aqui no caso de abandono, né? Aí já a parte verde da tabela mestra. Os tripulantes têm que botar o colete e se dirigir para o ponto de encontro número 1, a baleira de Borete. Os
passageiros têm que botar o colete, se dirigir para o ponto de reunião passadiço. E depois vão ser designados aí pessoas baleeiras, né? Então o tripulante sabe qual é a baleeira, de acordo com a função dele na tabela mestra, qual a baleeira que ele tem que ir. E os passageiros vão para a baleeira que o comandante indicar. O passageiro vai para a baleeira que o comandante indicar. Primeiro eles vão para o ponto de reunião. O tripulante, de acordo com a tabela mestra, vai pegar os passageiros já com o colete vestido, levar para o ponto de reunião no passadiço. Depois o comandante manda eles para a baleeira que tem que ir. Ao soar o alarme de pós de abandono, a tripulação deve se dirigir ao ponto de reunião para abandono, preparar as embarcações e aguardar a ordem para abandonar o navio. Os passageiros devem ser conduzidos ao ponto de reunião para abandono, que é no passadiço, pelo tripulante designado na tabela mestra. Então aqui vai começar aqui a primeira parte da tabela mestra, né? Depois disso aqui vem essa segunda parte aqui, essa segunda parte aqui que é a continuação, ó, continuação aqui, tá vendo? Depois do verde vem essa parte aqui que eu peguei, tirei a foto dessa parte aqui para ampliar aqui, para ficar melhor especificado. Então aqui, a equipe, aqui na coluna aqui, ó, a coluna aqui, ó, equipes, né, tabela mestra, regra 37 do Solas, equipe do passadiço, quem são? Comandante, né, aqui eu posso colocar o número do camarote do tripulante, eu colocava lá no meu navio, lá que eu era embarcado, todos os navios que eu passei, que era encarregado de segurança e navegação, ou encarregado de segurança e salvatagem, eu colocava o número do camarote do cara aqui, para saber qual o camarote dele, né? Eu botava aqui, nessa parte em branco aqui nessa parte em branco. E aqui eu botava o nome do comandante aqui embaixo, pequeno, com a caneta azul, nome do comandante, e o nome do imediato aqui. Quer dizer, aqui é o número do camarote de cada um, certo? Que é a função de cada tripulante, e aqui o substituto para a função-chave. A função-chave é essa aqui primeiro, e essa aqui é a subfunção. Se o comandante adoecer, morrer na hora lá, sei lá, Deus o livre, acontecer isso, o imediato assume a função do comandante. No caso aqui do primeiro ON, o 2ONA vai assumir a função do primeiro ON, acontecer alguma coisa com ele. Já o marinheiro de conversar, que fica no passadiço, é o timoneiro, não tem substituto para ele, né? No caso, o comandante é que vai indicar um marinheiro desse daqui de baixo para substituir esse marinheiro aqui. Ou então ele pode mandar eu colocar aqui na tabela mestra com caneta azul qual o substituto do marinheiro de conversar que está faltando aqui no caso. Porque ele é o timoneiro, então ele vai indicar um timoneiro bom para colocar no lugar desse. Aí eu boto o nome do cara aqui. O nome do timoneiro aqui, a função dele, marinheiro de conversa B. É o nome do fulano aqui embaixo. Como eu botar o nome do cara aqui, do marinheiro de conversar. Então vamos ver aqui, ó, situação de emergência, que é combate a incêndio, ou outra situação de emergência qualquer, por exemplo, no mar, essas daqui, a função de cada tripulante, certo? Situação de emergência geral, aqui no caso de combate a incêndio. E aqui de abandono, aqui a baleeira, o número da baleeira 1 é o boreste, 2 é o bombordo. Então vamos começar aqui, equipe do passadiço, começar com o comandante. Quem é o substituto do comandante? Imediato, certo? Situação de emergência, combate a incêndio, o que ele faz? Comando geral das Fainas. Ele comanda as Fainas, com o rádio VHF, ou pessoalmente. A baleeira que ele vai embarcar o comandante na hora do abandono, certo? Baleeira número 1, Boreste. Baleeira número 1, Boreste. E na condição de abandono, o que é que o comandante faz? Comando geral da Faina. Guarnece o VHF do GMDCS e ordena o abandono. Então, esse VHF do GMDCS, Global Maritime Distress Security System, em inglês no caso, é aquele VHF que eu estou falando que fica no passadiço de cor laranja. Esse que é o VHF do GMDCS, do Sistema Global Marítimo de Pedido de Socorro, certo? Então, esse VHF que ele vai utilizar o comandante na situação real de abandono. Agora, o primeiro N ele vai fazer o que aqui na equipe do passadiço, na situação de emergência? O substituto dele qual é? O 2ONA que tem a bordo, né? Aí aqui o nome do cara e aqui o nome do outro. Do tripulante, o nome do tripulante, o primeiro N, o nome do tripulante 2ONA. Emergência, encarregado das comunicações do sistema GMDS e auxilia o comandante. Quer dizer, o primeiro N, o encarregado das comunicações do GMDSS. Então no passadiço não tem só o VHF do GMDSS, tem o Imarsat, tem o EPIB, tem transponder, tem vários equipamentos lá, tem a carta eletrônica, tem GPS, tem tudo. Então isso tudo é
GMDSS, todos são equipamentos do passa-disso do sistema GMDSS, que faz parte do sistema GMDSS. O Inmarsat, o telefone via satélite, né, que tem lá para se comunicar com a empresa, com autoridades competentes, né, no caso de abandono, incêndio, outra situação de emergência, né? Então a baleeira que o primeiro N ele vai ocupar, que ele vai embarcar número 1. Quer dizer, cada tripulante aqui você vê que tem uma baleeira para ir. Então o primeiro N ou 2 ON substituto dele vai para a baleeira número 1. Em caso de abandono, o que é que faz o primeiro N? Ou 2 ON substituto, transporta o SART, que é o transponder, né? E o EPIB, quer dizer, ele vai levar 2 equipamentos do passadiço para a baleeira número 1. Vai pegar o EPIB na mão dele, tirar lá do suporte, na asa do passadiço. Vai pegar o SART transponder, que fica dentro da parte interna do passadiço, do lado de Boreste, vai levar para a baleeira número 1. E ele também, quando chegar lá, ele vai atarrachar os bujões da baleeira, que fica embaixo da baleeira. Ele vai atarrachar o bujão. Ele bota esse equipamento aqui no chão, no piso lá, no piso, manda alguém segurar para ele. Ele sobe lá e vai atarrachar os bujões dentro da baleeira. E depois ele vai liberar os gatos. Quando a baleeira descer, ele é o tripulante que libera os gatos da baleeira, né? Os gatos. Libera gatos, tanto de volante como de ré, certo? É o primeiro N. O marinheiro de convezar, a situação de emergência. É o timoneiro e o segundo comandante, é o marinheiro de convezar. Por isso que ele não tem substituto, mas o comandante vai determinar o substituto para ele. Caso ele passe mal no passadiço, vem outro tripulante aqui ocupar o leme. A baleeira dele qual é? Número 2, no caso de abandono, certo? E vai transportar um SART, quer dizer, o primeiro N pegou um SART, são 2, o de Boreste. E esse aqui vai transportar um SART para a baleeira de bombordo, que é a número 2. E vai pegar na asa do ou no passadiço de bombordo, na parte interna da superestrutura, que está lá no suporte, o SART, pegar e levar para lá para a sua baleeira número 2. Desliga o cabo de energia. Então esse cabo de energia é um cabo de energia que é conectado na bateria do motor de arranque da baleeira. Então todo o tempo fica um cabo lá, a baleeira com a porta meio aberta, né? Não totalmente aberta. O eletricista que faz isso aqui, ele bota esse cabo e deixa ele ligado lá e vai monitorando a carga da bateria. Todo sábado ele vai lá ver. Então esse marinheiro convés aqui, timoneiro, ele vai desligar o cabo caso esteja ligado o cabo lá, na situação de abandono real. O cabo de energia que faz carregar a bateria lá de motor de arranque, para energizar o motor de arranque para dar partida no motor da baleeira. Agora a equipe da praça de máquina em verde aqui. CFM, chefe de máquina, ou OSM, hoje em dia, né? Oficial superior de máquina. Substituto dele é primeiro OM, certo? Então ele é o líder da equipe da praça de máquinas. Líder da equipe da praça de máquina. Encarregado do funcionamento dos equipamentos da praça de máquina. Guarnece o walkie-talkie, mais um walkie-talkie do sistema GMDSS, e mantém contato com o passadiço com o comandante. Então o chefe, que é o líder da equipe, na situação de emergência ou incêndio, ele vai entrar em contato com o comandante lá da praça de máquina, com o VHF do sistema GMDSS. A baleeira dele é número 1, caso de abandono. Então ele é o único cara que lança as balsas infláveis de Boreste. Ele vai lançar as balsas infláveis de Boreste. Então o chefe de máquina que faz isso, de acordo com essa tabela mestra que está aqui. Se for em outro navio de outra empresa, pode ser que o chefe não seja carregado disso aqui, não. Em outra empresa, o comandante lá botou o chefe para ser carregado de outra coisa aqui na tabela mestra dele lá do outro navio. Já teve um problema de uma prova aí que eu passei, coloquei a função do asa na tabela mestra, dessa tabela mestra da Transpetro. Aí a aluna achou que ela estava certo, e porque uma amiga dela mandou uma foto da tabela mestra de outro navio, que ela estava embarcada lá como tripulante, que lá o asa fazia outra coisa, não era lançar balsa. Aliás, não era a função que ele exercia nessa tabela mestra aqui. Eu queria a resposta dela na tabela mestra da Transpetro, que eu passei como aula. Então eu estou falando dessa tabela mestra aqui. Essa tabela mestra da Transpetro está de acordo com o Solas e diz que, apesar do navio dela também está, porque, como eu estou dizendo, quem indica a função para cada tripulante aqui é o comandante. Então ele pode alterar a função de tripulante aqui dentro da tabela mestra, mas desde que ele altere todas as tabelas mestras do navio. Ele não pode entrar, alterar
a função de um tripulante na tabela mestra só do passadiço, não. Alterou um nome aqui, qualquer coisa aqui, tem que alterar todas as tabelas mestras, tem que comunicar para a empresa. Não é comunicar para a capitania, que a capitania ela quer que siga a Convenção Solas. Tem que ter no navio tabela mestra, tudo, nos pontos de reunião, da tripulação, lá dentro do navio, na superestrutura interna do navio, nos salões, tem que ter a tabela mestra. Agora não interessa quem é função aqui, né? Se na hora o sargento chegar e perguntar ao tripulante qual a função dele na tabela mestra, ele vai ter que dizer verbalmente. E se o sargento disser para ele, e onde é que está na tabela mestra a função? Ele vai ter que indicar lá onde é a função dele na tabela mestra, entendeu? Então assim que a voga canta, assim que a voga entendeu? Então ela mandou uma foto de uma tabela mestra de outro navio, eu não considerei a questão dela porque ela estava se dirigindo uma coisa que não tinha nada a ver. Ela queria que eu comparasse o asa do outro navio com o asa do navio da Transpetro. Eu digo, não, minha senhora, a senhora não tem porque lá no Solas não está dizendo que todo tripulante tem que ser o mesma função em tudo quanto é navio, não. Quem indica isso é o comandante, tá? Estou alertando isso porque aconteceu agora com a turma do TBA-TBB, que é o curso do TSP, a disciplina TSP, técnica de sobrevivência pessoal. Aí eu joguei essa tabela mestra lá para eles, aí disse para eles, olha, tem que estudar essa tabela mestra aí. Aí ela lá pegou a foto da tabela mestra de outro navio, pô. Não tem nada a ver, entendeu? Então aqui temos nossa equipe de ação. Tem a equipe de ação aqui no caso de combate a incêndio imediato, MEROM, CTR, bombeador A, marinheiro de conver B, marinheiro de conver C. Cada um tem uma função na tabela mestra que vocês estão vendo. Cada um tem a sua baleeira para embarcar e cada um tem uma função na situação de abandono, certo? Cada um tem uma função. Se o comandante resolver mudar a função de alguém aqui, ele vai mudar a tabela mestra também. Aqui é a equipe de primeiros socorros, ó. O asa aqui, o asa auxilia quando requisitado, na situação de combate a incêndio. Ele auxilia quando requisitado, a baleeira dele é número 1. E aqui na situação de abandono, ele auxilia quando requisitado. Quer dizer, o chefe, o líder da equipe de combate, a equipe de ação, que é o imediato, ou o chefe na praça de máquina, ele vai chamar o asa quando ele for requisitado. Ele é requisitado pelo chefe, pelo imediato ou pelo comandante. Então ele vai auxiliar na situação quando ele é requisitado. Então ele, por enquanto, ele fica só olhando as faxinas do pessoal fazer lá. A baleeira dele número 1 e aqui auxilia quando é requisitado. Só que lá nesse navio da mulher, o asa levava a maca, por exemplo. Ele levava a maca aqui na situação de abandono, né? Entendeu? Ou na equipe de combate a incêndio, levava a maca. Aí ela queria porque queria considerar a questão dela certa. Só que aqui é diferente, né? Aqui essa tabela mestra é do navio todos os navios da Transpetro. São tudo igual. Equipe de primeiro socorro, tá aqui todo mundo, né? Certo? Você vê, equipe de ação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 só. 6 homens, certo? 6 homens. 3 em cada mangueira. Se tiver 2 equipes de mangueira, é 3 em cada mangueira. Certo? Ou então aqui, o imediato é o líder, não vai pegar em mangueira nenhuma. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E se o imediato quiser, ele requisita aqui da equipe de primeiros socorros para fazer parte da equipe de ação também. Ele pode pegar, porque aqui é a equipe de ação de primeiros socorros, aqui, ó, equipe de apoio e primeiros socorros. Está escrito aqui, ó, equipe de apoio e primeiros socorros. E se é apoio, pode apoiar a equipe de ação. Quer dizer, eu posso botar uma equipe de mangueira com esses 1, 2, 3, 4, 5 tripulantes aqui e pegar mais 5 daqui, certo? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 só para a equipe de apoio e primeiro socorro. Então eu vou pegar metade desse pessoal aqui e meter eles no combate a incêndio, porque não é preciso todo esse montão de gente aqui para a equipe de primeiro socorro. Mas se for necessário, o incêndio for de grande vulto, tiver muita avaria, muita gente ferido, aí pode ser que precise desse pessoal todo, né? Cada um tem uma função aqui, certo? Na equipe de combate a incêndio. Na de abandono, já cada um tem uma função diferente. Cada um tem uma função diferente. A não ser do moço de conver B para baixo, que é tudo auxiliar quando requisitado. Quer dizer, o moço de conver B até o 2NB, tudo é requisitado pelo líder da equipe de ação,
de combate a incêndio ou da praça de máquina, o líder da praça de máquina. Todos são requisitados. Os tripulantes extra lotação, praticante, etc. Dirige-se ao ponto de reunião para emergência e aguardam ordem. Dirige-se ao ponto de reunião para emergência e aguardam ordem. Aqui não tem baleeira para eles, e que vai indicar é o comandante. A baleeira para esse extra aqui. Dirige-se ao ponto de reunião em caso de abandono. Dirige-se ao ponto de reunião para abandono e aguarda instruções para embarque. Eles vão ficar lá aguardando instrução para embarque. E vão para o ponto de reunião, certo? Para abandono, vão ficar aguardando aqui. Mas só quem vai indicar a baleeira 1 ou 2 é o comandante. Ele vai através do rádio da ordem polida. Olha, o pessoal tripulante extra, quantos são? 6. Então pega 3 para a baleeira de Borés, 3 para a baleeira de Bombordo. É assim que se faz lá a bordo, lá, certo? Então nós estamos aqui no final da nossa aula aqui, sobre a tabela mestra. Obrigado e até a próxima.